Vou começar agradecendo muito a Gabriela Pérez pela generosidade dela, pelo tempo proporcionado para a gente, para ela ficar aqui com a gente e fazer essa palestra hoje, tá? Obrigada, Gabriela, por ter aceitado o convite e por dedicar esse tempo para a gente, tá? Muito precioso para contar da sua experiência, tá bom? Obrigada, hein? Eu que agradeço. Luísa, você apresenta ela? Sim, então, gente, a Gabriela, ela é bacharelada em tradução e interpretação e ela trabalhou em mais de 200 títulos de tradução, revisão e preparação para as principais editoras brasileiras, como a Globo Livros, Intercínica, Darkside e Ciranda Cultural. E pela sua carreira, ela teve a honra de acumular alguns dos títulos mais renomados, como a Virginia Woolf, que eu sou suspeita para falar, Oscar Wilde e Alexandre de Dumas, escritora premiada que levou o troféu de melhor microconto do Salão Internacional de Piracicaba e teve a sua obra exposta simplesmente no Museu da Língua Portuguesa. Arrasou demais. Obrigada. Que beleza. Bom, gente, eu vou começar aqui. Primeiro de tudo, oi, eu sou a Gabriela Pérez, eu sou tradutora, preparadora e revisora, e um grande bicho do mato que não sabe falar em público. Então, assim, tenham paciência comigo, por favor. Eu geralmente fujo desse tipo de coisa, mas eu aceitei por dois motivos. Primeiro, que eu fiquei muito honrada com o convite, mas também porque alguns anos atrás eu também era uma aluna de tradução. E espero que não seja o caso de vocês, mas era o meu. Eu era uma aluna de tradução completamente desesperada com as minhas perspectivas de futuro. Então, eu quis vir aqui hoje, principalmente para acalmar o coração de vocês e mostrar como é o mercado editorial, que não é esse bicho de sete cabeças que muita gente acha, que tem como entrar assim. E também eu quis traçar um panorama e apresentar outras formas de entrar que não sejam só pela tradução. Então, eu vou começar a palestra, gente. Qualquer coisa. Obrigada, Gabriela, a gente adora isso. É todo mundo desesperado mesmo, sem saber o que fazer. Que bom que você está aqui. Se tiver algum problema com áudio, alguma coisa, me avisem, por favor. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as etapas do livro na editora. Eu vou tentar dar algumas dicas também de montar portfólio, captação de cliente. Vou apresentar alguns prazos e valores que eu tenho visto no mercado. E no fim eu vou dar algumas dicas gerais. Aqui na etapa dos livros da editora, eu não vou falar de tradução agora, porque vocês são tradutores, então vocês sabem o que é tradução. Eu vou falar mais de tradução nas outras etapas ali, que eu vou dar dicas, vou falar sobre o teste e tudo mais. Agora eu vou focar mais em preparação copydesk e revisão tipográfica, porque eu acho que não é algo que muita gente sabe. E, na minha experiência, e pelo que eu tenho observado de outras pessoas no mercado, é um jeito mais fácil de você se inserir no mercado editorial. Você vai comendo pelas beiradas, por assim dizer. Mas também não gosto de colocar uma hierarquia de importância, como se a preparação e a revisão tipográfica não fossem importantes e fossem menos que a tradução, porque não é bem assim, são só etapas diferentes. Mas como muita gente já acha que vai entrar no mercado já como tradutor, eu tenho observado que não é isso. Então, eu quis aqui mostrar exatamente o que é isso para dar dicas para vocês conseguirem entrar também por aí. Então, vamos lá. A preparação copydesk. Hoje em dia se fala mais preparação, mas algumas editoras ainda chamam de copydesk. O que é a preparação? Ela é a etapa que o livro vai para o tradutor, vai voltar para a editora vai mandar para a preparação. O preparador, ele vai, primeiro, cotejar o arquivo, se for um arquivo traduzido, porque também se faz preparação de livro nacional, mas se for um arquivo traduzido, você vai cotejar, ou seja, você vai bater todo o livro original com a tradução, para ver se não teve salto de tradução, para ver se o tradutor não se equivocou com alguma coisa, então você vai fazer essa conferência, mas acima de tudo a preparação é aparar aquelas coisinhas que ficaram muito truncadas no texto, você tem que deixar o texto mais fluido, porque no processo de tradução a gente sabe que por mais que a gente se preocupe, às vezes na correria ali a gente traduz de um jeito que não fica a coisa mais fluida do mundo. Então a preparação serve para deixar esse texto mais fluido e também para conferir os saltos de tradução, deixar a clareza, a coesão textual, adequação às normas editoriais, que eu vou falar mais para frente sobre guia de estilo, que as editoras têm guia de estilo, manual de redação, que são as padronizações que você tem que adotar em relação a itálico, aspas, travessão e também questão de numeral, etc. Aí aqui
eu deixei alguns exemplos aqui, na verdade, para mostrar como você vai fazer a preparação, é no Word. Então, gente, estudem a ferramenta de trabalho de vocês, que vai ser o Word, tanto para traduzir quanto para preparar. E a preparação você faz com as marcas de revisão ativadas. Então, você vai vir aqui na revisão, vai botar o controle, controlar alterações para todas as pessoas, e você vai fazer por cima, porque a editora precisa ter um controle ali, ver o que você mexeu, se você não só reescreveu o livro, eles precisam, na editora, depois que você envia o arquivo, vai ter uma validação dessa preparação. Então, alguém vai ler tudo para ir validando, ver, não, isso aqui não precisa mudar, isso aqui sim, mas então precisa estar desse jeito. E aí que eu coloquei alguns exemplos para ver como fica o texto. Não são os melhores exemplos, foram de trabalhos mais recentes, mas assim, nesse aqui, vocês percebem que não tem nenhum erro. O texto não está com nenhum erro de digitação, nem nada, mas assim fica mais fluido. Então, a preparação é basicamente isso, é você, de alguma forma, deixar o texto mais fluido. Essa aqui é a mesma coisa. Você bate o olho, estaria errado? Não está. Mas o preparador, ele tem que ter aquele olhinho para tentar deixar as coisas o mais natural possível, para você não ter aquele, na hora da leitura, você atravancar a leitura, você sentir que você está lendo uma coisa traduzida. Então, essa é a função da preparação. Aqui, eu coloquei 2 exemplos de diálogo, porque nos diálogos, principalmente de livro contemporâneo, as editoras, elas estão mais permissivas com fugir da gramática normativa. Então, tenta no diálogo, sempre na tradução, na preparação, trazer um pouco de elemento da oralidade ali, botar a marca de oralidade e pensar como você fala. Por exemplo, aqui estava, precisa admitir que ela tem belas pernas, hein? Falou Cris. A gente não fala isso. Você está ali numa conversa entre amigos, vai falar, vai me dizer que ela não tem umas pernonas bonitas. Você ainda ia botar um plural ali, você ia comer o plural. Mas, então, nas editoras, tenta, na sua tradução, na preparação, tenta deixar bem marcada a oralidade do diálogo, porque o leitor percebe. Ele comenta, os diálogos estão bem naturais, então façam isso. E aqui é um caso que a pessoa traduziu, e, né, acontece, gente, não vamos julgar tradutores aqui, acontece de, na pressa ali, ela traduziu uma coisa bem ao pé da letra, né, o Get Out of My System. E, no caso aqui, queria dar uma espairecida, queria dar uma extravasada, então, prestar atenção nessas coisas, quando vocês estão traduzindo, mas também como preparadores, tenham essa coisa do diálogo sempre de deixar mais fluido. E, como eu disse, as editoras, para diálogo e para livro contemporâneo, elas estão bem mais permissivas, então pode colocar uns T de vez em quando, pode começar a frase com pronome ato, que eles não estão se importando tanto com isso. No corpo do texto é bom dar uma evitada, mas em diálogo tentem fazer isso. Eu vou só falar um pouquinho mais sobre preparação, que eu tenho visto, e foi minha experiência também, que é muito mais fácil você entrar no mercado antes de você pegar a sua primeira tradução, você entrar como preparador ou como revisor. Porque, pensa, o livro, a editora, quando ela vai mandar o livro para um tradutor, esse livro vai ficar sequestrado com você por uns 3 meses. Se você não for uma pessoa de confiança, você some com esse livro e se atrasou todo o cronograma editorial. Então, a preparação é uma coisa mais rápida, é a segunda etapa, então não é o fim do mundo se por acaso o preparador sumiu, se o preparador não fez um bom trabalho. Então, é mais fácil você ir conquistando o seu lugarzinho no mercado editorial com preparação e revisão. E outra coisa que eu sempre falo, que eu acho que todo tradutor devia ser preparador também, ou seja para começar ou continuar, eu ainda sou preparadora, mesmo sendo tradutora, tendo bastante cliente de tradução, porque eu acho que a preparação nos torna tradutores muito, muito melhores, porque você vai aprendendo com os acertos e com os erros de outros tradutores, e quando você está traduzindo, você já vai preparando o texto automaticamente. Então, eu acho que eu sou uma tradutora muito melhor, porque eu tenho muita bagagem de preparação. E outra coisa que eu tenho percebido é que as editoras valorizam muito mais, gente, um bom preparador do que um bom tradutor. Porque é muito mais difícil ser um bom preparador, e é mais difícil você achar pessoas que querem ser preparadoras, porque todo mundo entra já querendo ser direto para a tradução. Mas a preparação é bem valorizada, do tipo assim, se você é um bom preparador, a editora começa a te recomendar para outros setores da própria editora, isso acontece comigo, eles gostam do meu trabalho, e aí outro setor está precisando de preparador, eles me recomendam. Então, assim, não me falta trabalho de preparação.
sempre tem, e realmente é mais valorizado, porque um bom preparador salva uma tradução ruim. E agora contar uma experiência própria aqui, que me aconteceu, infelizmente. Eu já peguei muita tradução que a pessoa jogou no Google Tradutor e mandou para a editora. Editora grande, tradutor renomado, fez isso. Não sei o que aconteceu na vida da pessoa, se ela teve algum problema, e não vou fazer juízo de valores, mas assim, me ferrou, porque eu tinha um prazo para fazer uma preparação. Chegou lá um livro que realmente foi jogado no Google Tradutor e eu tive que resolver. Então, um bom preparador salva uma tradução ruim. Então, realmente, eu tenho percebido isso, que as editoras, elas valorizam muito, 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 muito um bom preparador. O tradutor nível, assim, nota 7, beleza. Agora, o preparador nota 10 é muito difícil. Então, assim, eles te agarram e não largam por nada. E eles te recomendam para outra editora, é uma loucura. Então, assim, invistam em ser bons preparadores, tanto para vocês entrarem mais fácil no mercado editorial, quanto para vocês melhorarem como tradutores e também para vocês terem uma cartela de clientes ali, porque o ideal, pelo menos para mim, é você começar como assim, e você vai crescendo, vai pegando traduções, mas você também continua pegando preparação e revisão, e você está sempre com vários projetos ao mesmo tempo. E agora eu vou falar um pouco de revisão tipográfica, que acontece, né? Você fez a preparação, mandou de volta para a editora, às vezes passa para mais um preparador, geralmente não, mas tá, foi validada a preparação, processo interno da editora, eles vão mandar para um diagramador, o diagramador diagramou o livro, inseriu ali todo o projeto gráfico, de como vai ficar, e aí o livro vai para a revisão tipográfica, que é a revisão do projeto já diagramado, então é feito no PDF. Nesse caso, se foi feita uma boa tradução, uma boa preparação, você vai focar mais em detalhezinho, assim, errinho besta que passou, porque acontece, às vezes o preparador até insere um erro, como vocês viram aqui, às vezes fica uma confusão isso aqui, gente. Se o livro está muito truncado, se fica muito marcado, é normal você comer uma palavra, botar 2 vírgulas, porque você não está enxergando direito. Então, acontece de passar um errinho, o revisor tipográfico pega. E nessa etapa, se foi bem feita, você vai ficar mais atento a essas outras coisas, que é as questões de diagramação. Porque quando o livro é diagramado, vai acontecer um monte de coisa ali, as frases vão andar, vai uma coisa ou outra, eu vou mostrar exemplos ali de viúva, órfã e caixote, tem outras coisas também, e você vai verificar se tudo foi paginado, se não se perdeu nada, se está bem adequado ao projeto gráfico, vai conferir a sequência de páginas, porque às vezes acontece de simplesmente estar lá a página 8 e você pula para 10, aí você tem que falar, escuta, o que aconteceu aqui? Então, e dar essa última verificada também na questão das normas editoriais, que eu vou falar mais para frente, do guia de estilo, do manual de redação das editoras. Mas a tipográfica, basicamente, é para isso. Se o livro foi bem traduzido, bem preparado, vai ser, assim, bem tranquilo o trabalho. Se não foi, ou se você é muito perfeccionista, igual a mim, não sejam, por favor, não faz bem. Você vai querer mudar muita coisa aqui também. E aí vai ser mais difícil, porque você está fazendo num PDF, então é mais difícil de mudar do que no Word. Mas eu vou dar uns exemplos aqui de coisas que se pega de diagramação numa revisão tipográfica que é feito no arquivo já diagramado. Isso aqui é um caixote, que é quando fica empilhado, assim, né, letras ou palavras, e aí você marca desse jeitinho. Você também aprendam essa ferramenta, pessoal, igual vocês têm que aprender o Word, aprendam a mexer no PDF também, todas as marquinhas lá de comentários, etc. Isso aqui é um caixote, você vai marcar para o diagramador, vai escrever resolver caixote. Isso geralmente acontece nas bordas do texto, né? Pro lado de cá, pro lado de cá. Quando tem no meio, é muito difícil para o diagramador mudar, mas você pode marcar, só que geralmente coloca tentar evitar, se possível, evitar esse caixote, porque não é sempre que eles conseguem. Aí aqui, isso aqui é uma linha órfã, que é a linha que, nossa, tá Lore Y aqui, parece que eu estou invocando alguma coisa, esse tanto de latim. Tem quando é a primeira linha de um parágrafo, fica sozinha, e o resto fica na outra. Então, é a linha que fica órfã, coitada, porque os pais dela se foram para outra página. Ah, desculpa, tem pessoas fazendo perguntas, não tinha visto. Fechar, Gabi, eu te faço no final. Ah, tá, tudo bem, desculpa. Enfim, aí aqui, essa é uma linha órfã, então você também aponta esse tipo de coisa, de uma linha que ficou sozinha. Depois a gente tem a viúva, que é a linha que fica por último na outra página, a última linha do parágrafo, que fica sozinha. E forca é isso aqui, quando você tem um parágrafo e a última palavra ela fica hifenizada e o finalzinho só fica na última linha. Isso também tem que marcar, se chama forca. Aí tem outras coisas, gente, tipo gangorra, que é quando uma página fica com uma quantidade de linhas e a outra fica com outra, a página cheia, né? Não
não terminando antes. Então, assim, são muitas questões. No final, eu vou dar dicas ali para fazer curso, porque são muitos detalhezinhos que você aprende fazendo e aprendendo também, né? Mas eu só quis mostrar mais ou menos os processos que acontecem. E, agora, uma coisa que acontece ainda em algumas editoras, que é essa coisa arcaica de fazer revisão no papel. Graças a Deus, em todos esses anos da minha indústria vital, nunca me aconteceu isso, eu nunca precisei fazer revisão no papel. Porque, gente, esses hieróglifos aqui, indecifráveis, que você tem que fazer no papel e marcar, que você não pode simplesmente marcar, você tem que fazer aqui, que isso aqui eu não faço nem ideia que é, eu já esqueci todas as coisas, não me aparece. Geralmente, eles recomendam isso para quem mora na mesma cidade da editora, que aí eles imprimem tudo, mandam por boy para o revisor, e aí ele faz essas marcas, e depois a pessoa manda de volta. Mas, assim, eu acho isso aqui horroroso, graças a Deus nunca me aconteceu, mas pode acontecer com vocês, porque imagino que vocês sejam de São Paulo, tem editoras em São Paulo, então quis mostrar, perceberam que eu não sou muito fã dessa coisa. Só tomar um gole d'água, gente, só um segundinho. Não sou muito fã desse tipo de revisão, mas acontece. E aí, agora, passando para o portfólio, começar no mercado editorial, como eu já disse, é difícil, mas não é impossível, e eu recomendo que vocês tentem começar como preparação, porque aumenta o leque de opções de vocês, porque tem muita editora pequena que não traz livro traduzido, e tem autor independente. Então, você começar como preparador e revisor, você já vai tendo uma bagagem de experiência e bagagem de portfólio, mas, para começar, você não tem nada ainda, não conseguiu nenhum trabalho, como vocês ainda estão na faculdade, uma boa ideia é fazer um grupo aí entre vocês que têm interesse em mercado editorial, escolher um livro em domínio público. Recomendo que vocês peguem um que não foi traduzido ainda para cá. Tem muito autor legal que nunca foi traduzido, nenhuma editora nunca trouxe. Então procurem, tem muita obra em domínio público. E aí separem, assim, uma pessoa traduz, ou 3 pessoas traduzem, e o outro revisa e prepara o trabalho do outro. Alguém inventa de diagramar. E depois publiquem na Amazon, sem esperar retorno financeiro, só assim para vocês terem alguma coisa já, tanto que sirva de prática mesmo, né? Porque, como eu disse, tanto traduzir quanto preparar, você aprende fazendo. Você aprende muito mais fazendo do que ali, de fato, na teoria. Não que a teoria não seja importante, porque ela é muito, mas a prática realmente leva à perfeição. Então, é uma boa para vocês já terem um portfólio ali, vocês vão tendo a experiência e fazem entre vocês, sem pressa, sem prazo, correndo atrás, mas só para vocês já terem alguma coisinha para colocar no currículo também, para mostrar quando vocês forem mandar currículo para as editoras. E essa coisa do domínio público é ótimo, porque vocês não precisam, vocês vão lá, escolhem alguma coisa, fazem um grupinho entre vocês e fazem todas as etapas. Agora, na captação de cliente, desculpa, preciso tomar água de novo, gente, estou falando muito. Hidratação é importante. Eu sei que é muito tentador você olhar para um livro que você achou que está mal traduzido, e aqui um parênteses, que talvez o livro só seja muito ruim mesmo, a gente tem que aceitar que às vezes a gente vai trabalhar em livro ruim. Inclusive, acabou de me acontecer, gente, eu estava assim, arrancando os cabelos, porque eu não sabia mais o que fazer, o livro era muito ruim, e eu tinha que traduzir, assim, tentei deixar o melhor possível, fui quase uma bela infidèlia lá da França, de tentar deixar o livro melhor, porque... Enfim, mas a gente vai traduzir livro ruim na vida e preparar livro ruim, a gente tem que aceitar. Mas eu sei que é muito tentador você olhar para um livro que está com algum erro, alguma coisa assim, e você pensar, falar, vou mandar para a editora, eu vi que está cheio de erro, e vou mandar meu currículo falando que eu sou revisor, preparador, tradutor, e está aqui meu currículo. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Isso, assim, é quase o equivalente ao cara babaca que vê a mulher gostosa na rua e sai assoviando, achando que a mulher vai falar alguma coisa, tipo, ah, sim, claro, venha. Não, a editora não vai achar isso legal. Primeiro porque você não sabe quem inseriu esse erro. Porque se foi o tradutor, aí o preparador e o revisor falharam em não pegar esse erro do tradutor. Se foi o preparador, o revisor falhou. E se foi o revisor, tem uma questão aí também, que quem inseriu esse erro pode ter sido simplesmente o diagramador. Porque como vocês viram aqui, isso acontece. E aí o diagramador, que não é um profissional do texto, tem que inserir toda essa coisa maluca, ele tem que entender, decifrar a letra das pessoas
e inserir. Então, pode acontecer do diagramador inserir erro no livro, e no fim, quem levou a culpa é o coitado do tradutor, do revisor, que não tem culpa de nada. Foi o diagramador que também não devia levar a culpa, porque ele não é profissional do texto, ele só teve que decifrar isso aqui e inserir do jeito que ele achou que era. Então, não mandem esse tipo de e-mail para a editora, porque, além de tudo, você está falando para o editor: você é um incompetente, que não soube escolher um tradutor, um preparador, um revisor, e ainda por cima não fez seu trabalho, que é dar a última leitura no livro. Porque o editor, ele, teoricamente, ele precisa dar a última lida no livro ali para aprovar para a gráfica. Então, você chega lá apontando para ele, fala: oh, seu livro está cheio de erro, você está falando que você é incompetente? Então, não façam isso, porque não vai trazer nada de bom. Então, aí aqui, dicas para captar clientes. Vocês me perdoem, vou falar a forma portuguesada, que eu me senti muito tonta falando Publish News. No Publish News, vocês vão ver na parte de empregos que tem muitas vagas raramente são vagas para freelancer, geralmente é vaga para editora mesmo. Isso também é um caminho que vocês podem seguir, porque imagino que vocês moram em São Paulo, então vocês podem entrar nas editoras. Não vai ser como tradutor, nem como preparador, nem nada, porque a editora aqui no Brasil só manda esse tipo de trabalho para freelancer. Vocês vão entrar como estagiário ou assistente editorial, vão crescendo lá dentro, e pode ser, sim, que como assistentes editoriais, vocês peguem freela da própria editora ou de outras editoras, que vocês vão ficar colegas dessas pessoas, e eles mandam trabalho entre si. Então, assim, uma pessoa que trabalha na Intrínseca, muitas vezes conhece alguém que trabalha na Globo, e aí eles passam freela um para o outro e ficam fazendo essa troca, além do CLT deles. Então, é uma possibilidade também vocês trabalharem numa editora, mas não vai ser como tradutor nem preparador. Então, aqui no Publish News, se vocês forem na aba de empregos, sempre tem muitas vagas lá, e o que vale lá é para você conhecer editoras novas, porque sempre aparecem umas editoras que eu nunca ouvi falar: editora Gato Amarelo, editora não sei do que, nunca ouvi falar na minha vida, tá lá. E geralmente tem um e-mail, então sempre entrem, já montem um arquivinho assim: editora tal, e-mail tal. Entrem no site, nas redes sociais da editora também, para procurar e-mail. Se for uma editora menor, que isso também é uma dica boa. Eu, quando comecei, eu não comecei achando que eu ia traduzir para Globo, para nada, para trabalhar na Intrínseca. Não, eu fui assim, nas pequenininhas mesmo. Eu falei: eu não tenho experiência ainda. Eu não vou me meter a fazer uma coisa que eu não tenho no portfólio. Não, eles vão olhar para o meu currículo e vão falar: desculpa, amiga, volta amanhã. Então, pode ser que a pessoa... Conheço gente que já começou traduzindo lá para frente, mas, pelo que eu vejo, não é assim. Você vai começando por baixo e vai subindo aos pouquinhos. Então, essas editoras menorzinhas, vale você entrar na rede social da editora e mandar uma DM mesmo, falando: oi, eu sou tradutor, preparador, tenho interesse, você tem algum e-mail que eu possa mandar meu currículo e tal? Então, entre em contato. Veja a lista de expositores de evento literário, também a Bienal, teve agora a Feira da Unesp, que também tem um monte de editora que a gente nem sabe que existe, gente. Uma editora pequenininha, às vezes ela paga bem também, às vezes ela tem bastante trabalho. Então, nesse início, assim, não fiquem só com aquela coisa na editora grande, porque a editora pequena, pensa, ela vai receber menos currículos, então tem mais chance do seu currículo ser visto, e você tá ali ganhando a experiência para quando chegar a sua chance numa editora grande, você não queimar, você tá já com uma bagagem ótima que você não vai desperdiçar a tua chance numa editora grande. Então, invistam nas editoras menorzinhas também, e autor independente, como está aqui na lista. Autor independente é uma ótima, não vai ser tradução, né, vai ser preparação e revisão, mas tem muita gente se autopublicando agora. Então, também é um mercado muito grande para vocês tentarem ir atrás. Procura, assim, no Twitter, no Instagram, até Facebook tem grupo disso ainda. Faz um valor mais em conta, mas tenta, sabe? Pensa, vocês ainda são estudantes, mas tenta já começar, né, desde agora, não deixar para depois. Vocês já podem começar, vocês já são capacitados para isso. Então, vão atrás disso. E tenta focar nisso. E lembrando, pelo amor de Deus, não manda o e-mail para a editora falando que você viu os erros. Por favor, não seja um cara que assovia para gostosa na rua. Eu tenho aqui um exemplo de e-mail para vocês mandarem. Aí depende do tipo de formalidade que você quer. Já adianto que vocês vão começar super formaisinhos com as editoras e vai dar um tempo, vocês vão estar mandando kkk e esse tipo de coisa, porque você vai ficar no íntimo das pessoas. Então, aí você manda: bom dia, boa tarde, prezado, salve terráqueos, o que vocês quiserem. Aí você apresenta, coloca: meu nome é fulano, sou bacharelando, blá, blá, blá. Aí você fala um pouco sobre você, pode colocar os projetos acadêmicos ou profissionais relevantes, se você já fez alguma coisa ali, né, seguiu aquela dica do
do domínio público e coloca também, já trabalhei em tantos livros, como tal, tal, tal. E aí coloca isso aqui, que eu acho muito importante. Admiro muito o trabalho da editora e adoraria a oportunidade de fazer um teste para trabalhar com vocês. Gente, não chega já, assim, chegando com o pé na porta, sabe? Chega falando isso, na humildade, falando que você quer um teste, porque a maioria das editoras vai passar um teste. Mesmo para quem já tem anos de carreira, as editoras passam um teste antes, porque eles querem ver se a pessoa se adequa ali ao tipo de trabalho da editora. Então, já chega no primeiro e-mail, já com essa humildade de falar que você quer fazer um teste para trabalhar com eles, não que você toma aqui meu currículo, me contrate. Já chega na humildade falando que você quer um teste, e aí coloca o meu currículo em anexo, caso tenha alguma dúvida à sua disposição, tem somente fulano, e é isso, manda um e-mail assim, bem tranquilinho, não precisa encher linguiça, vai na paz. Agora a parte dos testes, e eu vou tomar água, porque agora vai ter muita coisa para falar. Finalmente vocês conseguiram um teste, e eu vou comentar uma coisa que eu lembro que quando eu falei para a Priscila, ela ficou muito surpresa. Vou dar um exemplo meu. Eu mandei meu currículo para a Globo, que é minha principal cliente de tradução hoje, acho que foi em janeiro de 2021. Eu agora já não me lembro mais se eles me responderam assim, ah, beleza, alguma coisa, ou simplesmente me ignoraram. Eles foram me responder, gente, em setembro, uma gestação inteira, me perguntando se eu tinha interesse em fazer um teste. Eu falei que óbvio, sim. E aí eles me passaram o teste, eu fiz um teste de tradução para eles, beleza, mandei. Ah, ok, recebemos seu teste. Nada. Eles foram me responder em dezembro com uma proposta de tradução. Então, desde que eu mandei o primeiro e-mail até o meu primeiro trabalho, foi quase um ano. Então, assim, tem editores que vai te responder no mesmo dia, na mesma semana, você já pode conseguir um trabalho ali na hora, mas também não desanimem se por acaso você mandou para um monte de editora e ninguém te respondeu, ninguém te deu nada, eles não estão te ignorando, eles realmente têm ali uma pastinha que eles vão salvando os currículos de possíveis colaboradores, e quando pinta a oportunidade, quando eles estão precisando de alguém e os colaboradores que eles já têm ali não estão podendo pegar, eles vão testar alguma outra pessoa. Então, saibam disso, que não pode ser que demore, você não está sendo ignorado, talvez seu currículo esteja lá mesmo, e pode ser que chegue uma oferta depois que você já nem lembre mais. Então, tenha isso em mente, que pode demorar um pouco. E aí, aqui as dicas no teste, né? Tenta padronizar, se for um teste de tradução, de preparação, revisão, nunca vi teste de revisão, mas se for de preparação ou tradução, tenta manter uma padronização ali dentro do seu texto. Então, pronome de tratamento, o senhor, doutor, vai ser com caixa baixa, inicial minúsculo, ou vai ser maiúsculo? Não faz ali uma mistureba, escolhe um e faz isso. Numeral é a mesma coisa, vai ser por extenso, vai ser em algarismo, e tenta deixar tudo padronizadinho, tudo certinho, para não ter nada para eles falarem do seu teste. Aí, idealmente, você deixa o texto descansar um pouquinho, para você não estar com aquele olhar viciado de que acabou de fazer, e aí você faz uma boa revisão, se quiser pede ajuda para alguém, lê em voz alta, assim, com calma, revisa bem, não confia no teu taco de primeira, vai devagarzinho. E aqui essa dica que eu acho muito boa, essa última dica aqui, as editoras, elas têm guias de estilo. O da Globo, gente, tem 90 páginas. Assim, tudo que pode acontecer num livro que você precisa padronizar, eles têm lá alguma coisa. Ah, como que se fala ópera? Vai ser em itálico, vai ser entre aspas, tem tudo. Você, como preparador e tradutor, você não precisa, obviamente, decorar isso. Você vai decorar as principais, que geralmente é a questão de, os diálogos são em travessão, são em aspas. A maioria aqui, graças a Deus, é em travessão, não gosto de aspas. Mas numeral, essas coisas de pronome de tratamento. Música, geralmente, é entre aspas. Livros e séries e filmes em itálico. Então, todas essas coisas estão lá no guia de estilo. No teste, geralmente eles não mandam um guia de estilo, mas para vocês já chegarem ali com uma coisa a mais, o que eu recomendo, se vocês estiverem com tempo e tiverem livros dessa editora, dá uma olhada nas padronizações, procura essas principais mesmo de numeral, de pronome de tratamento, e tenta adotar isso no texto. E quando você for mandar o teste, você menciona isso no corpo do e-mail, fala, olha, quando vocês vão me mandar um guia de estilo, eu vi aqui os livros da editora que vocês costumam fazer tal coisa, então eu já apliquei. Ótimo. Se você não tiver tempo, qualquer coisa, não precisa ir atrás, mas fala, de qualquer jeito, pega o manual de estilo e redação do Estadão, que vocês acham fácil aí, o PDF tem umas 400 páginas também,
não se desesperem, tem muitas dicas, mas vocês pegam só as principais, e aí colocam no corpo do e-mail. Como vocês não me forneceram o guia de estilo, eu adotei as padronizações, eu me consultei no Manual de Estilo e Redação do Estadão para as principais padronizações. Gente, isso aqui, a editora, se 10 pessoas fizeram o teste, você já está na frente só por causa disso. Porque eles vão olhar e falar, meu Deus, essa pessoa, ela entende do que ela está fazendo e ela tem uma preocupação com o texto que ela já vai facilitar a vida, porque quando o tradutor já entrega a coisa ali, o preparador já fica feliz, o preparador já te elogia pro editor. Eu elogio tradução boa, eu não falo mal de tradução ruim, mas quando eu estou preparando uma tradução boa, depois eu devolvo, e isso ajuda. Então, vocês falarem isso já no e-mail, já deixa a editora bem tranquila, falando, poxa, essa pessoa ela realmente se preocupa com o texto, então já te coloca na frente. Então, sempre levem isso em conta na hora de fazer o teste. Tenta manter tudo padronizado e faz essa dica aqui de seguir o guia de estilo e botar no corpo do e-mail que você seguiu alguma padronização. Agora vamos para os próximos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, gente. A boa é que dá sim para ganhar bastante dinheiro com tradução, preparação, no mercado editorial como um todo. A má notícia é que as editoras não ajustam o valor da lauda. Assim, elas demoram muito. Tem editora que eu trabalho desde 2021 e me paga a mesma coisa desde então. E tudo ficou mais caro. E eu ainda ganho a mesma lauda que eu ganhava naquela época. E aí a gente acaba se sobrecarregando, precisa pegar mais trabalho para dar conta das contas, mas muitas editoras aumentam, assim, bonitinho, todo ano ela vai dando um reajuste de valores. Mas aqui, tradução e preparação, a gente conta por lauda, geralmente a maioria das editoras é de 2.100 caracteres com espaços. Tem uma ou outra editora que faz de 1.700, mas a maioria é 2.100. Então, assim, tradução, de 15 a 45 reais por lauda traduzida. Isso também é uma coisa importante, porque quando você vai ter a estimativa de lauda, você vai ter a estimativa do original em inglês. Em português, como nossa língua sim, tem palavras maiores e tal, geralmente se aumenta entre 10% a 20% do valor final. Então, saibam que a estimativa vocês vão acabar ganhando mais, porque o texto vai aumentar e você ganha por lauda traduzida, não por lauda do original. Mas tradução, de 15 a 45. Vai ter editora que paga menos que isso? Com certeza. Principalmente a editora menor, assim, que é bem pequenininha, vai ter editora que paga menos que isso. Mais que isso, quem nos dera. Assim, nunca nem cheguei nesse valor, tá? Eu sei que tem, mas as minhas ali ficam abaixo disso. Mas eu sei que existe, quem sabe um dia eu chego lá. Mas eu sei que tem gente que recebe 45 reais por lauda. E o prazo varia, geralmente, depende do tamanho do livro, da quantidade de laudas, mas geralmente a tradução eles dão um prazo bom, assim, 2, 3 meses, dependendo se o livro for muito grande, maior, vai uns 4 meses. Tem umas editoras meio malucas, que elas chegam com um livro de 400 laudas, querem te dar um mês de prazo, aí ignora. Mas, em geral, vai uns 3 meses para um livro médio. E pode acontecer de vocês terem fazer entregas parciais de tradução. Então, combina assim, são 3 meses, mas aí você me faz uma entrega por mês e tudo bem. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas acho importante falar, como funciona o pagamento das editoras, que aí também é uma dorzinha no coração, gente. Então, as editoras, elas pagam um mês depois que você entregou o trabalho. Então, se você pegou a tradução em janeiro, você entregou ela em abril, você vai receber em maio só. Então, por isso também é bom você sempre ter mais de um projeto ao mesmo tempo e preparação e revisão, que são mais rápidos, que você não vai ficar dependendo de esperar 4 meses para receber por um trabalho. Aí, a preparação também conta por lauda, valor de 4 a 15, também nunca vi o de 15, sei que existe, mas geralmente fica ali entre 8 e 10 reais a lauda nas editoras maiores. O prazo é mais curto, porque é um trabalho que, teoricamente, a menos que você pegue um livro de Google Tradutor, ele vai ser mais tranquilo. Então, de 10 a 40 dias, às vezes também tem entrega parcial, mas também sempre eles tentam calcular assim, umas 10, 15 laudas por dia de preparação para a pessoa fazer, mas, sinceramente, se o livro tá bom, se a tradução tá boa, você consegue fazer 45, 50 laudas por dia tranquilamente. Então, por isso, às vezes, até que as pessoas ficam com aquela ideia de que elas vão ganhar mais com tradução. Gente, às vezes, se você pega um livro muito difícil de traduzir, você rende 10 laudas no dia e olhe lá, e uma preparação tranquila, você flui, você faz 50, então acaba que você ganha mais com a preparação do que com a tradução. E uma coisa que eu queria falar de prazo, geralmente a editora já te dá o prazo, tá? Ela já passa o projeto e fala, o prazo é tal, você consegue?
E aí você pode negociar ou não, mas geralmente é um prazo tranquilo. Se for uma editora que te pede para estipular o prazo, ou um autor independente, leve em consideração, gente, que todos os imprevistos do mundo podem acontecer. Porque acontecem. Você olha 3 meses e fala, gente, tranquilo, eu consigo fazer essa tradução em 1 mês, em 15 dias. Mas aí acontece o que aconteceu comigo essa semana. Parece que o universo quis me dar um exemplo para contar para vocês. Eu estava traduzindo um livro muito tranquilo, depois daquele horroroso que me fez arrancar os cabelos. Eu estava traduzindo um livro tranquilíssimo, assim, estava fluindo. E aí, de repente, os personagens me inventam de ir para um reino onde todo mundo fala rimando. E aí, acabou comigo, porque aí todo o diálogo estão há 3 capítulos num lugar que todo mundo rima. E aí eu tenho que ficar lá quebrando a cabeça e tá sofrido. Então, assim, acontece. Às vezes você tá fluindo ali maravilhosamente bem e de repente vem um personagem que faz isso. Há uma outra coisa também que já me aconteceu o livro, ele vem cheio de surpresinhas. Você acha, nossa, esse livro vai ser super tranquilo. Aí eu tava lá traduzindo um livro que era para ser tranquilo e veio um poema em francês e um trecho de uma peça de Shakespeare. Só que eu não falo francês. E eu descobri que eu também não falo Shakespeare. Então, às vezes acontecem essas coisas, assim, no meio da tradução. Então, saibam disso quando vocês estiverem se planejando, né? Tipo, eu tenho que entregar isso tanto, então eu preciso render tantos dias. Saiba que vai ter imprevisto tanto na sua vida quanto no texto. Vai aparecer uma coisa que você vai ter que pesquisar e entrar em contato para descobrir um termo obscuro, assim. Então, sempre, quando vocês tiverem que estipular esse prazo também, levem isso em conta. Todos os imprevistos do mundo, igual quando a gente vai fazer uma mala de viagem e coloca 10 calcinhas para passar 3 dias, achando que a gente vai se vestir nas calças todos os dias, é isso, na tradução, na preparação. No prazo, vocês pensam isso, vai dar tudo errado para vocês não se enrolarem. E aí, a revisão tipográfica é por página de PDF, né? Então, é de 2 a 10 reais também, nunca vi 10 reais, gente. Eu coloquei aqui porque eu sei que existe. Mas também é um trabalho mais tranquilo, como eu disse, se a tradução e preparação estão boas, você faz uma tipográfica, em 2 dias você faz um livro inteiro, dependendo de como tá. Então, também é bem tranquilo aqui, de 3 a 15 dias, depende do tamanho, essa média de valores. Vamos passar para o próximo, eu vou tomar água. Aqui eu vou voltar a falar mais de tradução, mas vale também para preparação. Gente, os verbos de send e send change, eu esqueci de colocar aqui, mas também tem. No inglês, vocês vão perceber que eles botam disse para tudo nos diálogos. Todos os diálogos são pontuados com disse, disse, disse. E aqui no português, isso fica muito repetitivo, muito, muito, muito repetitivo. Então, quando vocês estiverem traduzindo, e na preparação, se o tradutor fez isso, vão mudando esses verbos, né? O verbo do diálogo, fulaninho, tal, 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 disse. Coloca, afirmou. Dependendo do contexto, analisa o que está acontecendo ali para ver se ele, sabe, ele pode ter debochado, ele pode ter avisado, alertado, negado, admitido, confessado. Então, tem tabelinha disso também. Você vai acabar memorizando alguns e pelo contexto, você faz essa mudança para não ficar essa repetição toda, porque é um errinho muito comum de tradutor iniciante seguir, porque no inglês eles só usam o disse, então, só que pesa muito, muito. Então, bem essa variada aí na tradução de vocês, na preparação também, porque o texto vai ficar muito mais fluido e você está dando mais vida ao texto ali também, né? Você interpreta ali o que está acontecendo na cena e você coloca que a pessoa rebateu, retrucou, negou, berrou. Então, berrar, assim, depende do contexto, né? Mas o resto vocês entenderam. E pronome, que também é uma coisa que muito tradutor não deixa de fazer. Gente, no português, os nossos verbos, eles têm muitas mais mudanças na desinência e nas raízes, né? Então, fica mais fácil de você saber quem está fazendo aquela ação. No inglês não tem isso. Então, eles usam muito o pronome, é que a gente não precisa. Então, lembra lá do arcadismo de cortar o inútil? Corta o inútil, pode cortar os pronomes tudo. Se deu para ver ali quem está fazendo a ação, eu peguei, não precisa. Peguei o livro, não precisa botar, eu peguei o livro. Exceção em diálogo, às vezes, tudo bem colocar o pronome, mas no corpo do texto, tira todo esse excesso de pronome, a menos que fique ambíguo. Se tiver mudado o sujeito, aí sim, pode deixar. Mas presta atenção nisso, no final, quando vocês terminaram a tradução, também uma dica que eu esqueci de falar, mas sempre revisem o texto de vocês, pelo amor de Deus, porque vocês vão escrever cada coisa. Revisem o texto de vocês antes e já vai cortando esses pronomes tudo. Corta, que não precisa. E outra coisa, vícios da língua inglesa. Gente, eu acho, assim, que
a profissão mais rentável nos Estados Unidos, em qualquer país de língua anglófona, deve ser dermatologista e, sei lá, ortopedista, alguma coisa assim, porque o tanto que essas pessoas franzem a testa e arqueiam a sobrancelha e dão de ombros, a galera deve botar muito botox, deve ter que fazer fisioterapia, porque não é possível, porque esses autores, eles são viciados nisso, eles colocam isso o tempo inteirinho. Teve um livro que eu estava traduzindo, que, juro por Deus, eu contei, 10 pessoas balançaram a cabeça na mesma página. Eu achei que eu estava traduzindo, sei lá, uma convenção de Bubblehead. Então, eles têm esse vício, porque são palavrinhas pequenas, né? Então, eles colocam como se fosse vírgula, tudo, tudo. O que você faz? Quando der para tirar, tira. Passa para o descende, sim, se isso estiver no meio de uma parentética, né, durante o descende, tipo, disse ele franzindo a testa. Tenta mudar isso. Se a pessoa está franzindo a testa, vamos dar uma ajudada aí no botox precoce dos personagens. Não precisa, muda ali, fala que ele tá fechou a cara, que ele tá com a cara emburrada. Ou se ele franziu ali a testa porque ele tá confuso, coloca que ele ficou confuso, que ele ficou espantado. Se ele arqueou a sobrancelha também, põe, pegou de surpresa. Também não precisa colocar só ela ficou surpresa. A informação pegou desprevenida. Dão essas mudadas, assim, porque eu vejo que muito tradutor não se atenta a isso. Eu, como tradutora, eu mudo bastante. E em preparação eu também mudo de outros tradutores, porque a gente fica muito. Eles colocam muito, muito, muito isso. Mesma coisa com o dar de ombros, né? Encolher de ombros. Coloca ali que fez que não era com ele, falou com indiferença, fez um gesto indiferente. Tenta prestar atenção nessas coisas para não ficar muito repetitivo, porque realmente, quando você estiver traduzindo, vocês vão perceber que eles colocam isso o tempo inteiro. É assim, é diálogo isso, diálogo isso, diálogo isso. Fica muito cansativo. Então, prestem atenção, não deixem o texto ficar poluído por causa disso. Porque lá, como eu disse, é uma palavrinha, né? Um minúsculo. Aqui você tem que colocar deu de ombros, balançou a cabeça, sentiu, confirmou com o aceno. Aí fica muito poluído. Então, tentem dar essa variada, tirar quando não precisa, passar para o descende para exprimir a ação ali. Não precisa, toda hora que eles fazem isso, colocar. Pontuação de diálogo, muito importante. Quando é com travessão, vai ter ali as regrinhas, né? Quando você coloca o ponto final ali, quando... Isso tudo vocês pesquisam, não vou dar exemplo, porque eu quis abraçar o mundo e falar de tudo, não dá tempo de falar isso, mas pesquisem pontuação de diálogo também, para vocês não errarem, que é importante. Formatação de texto. Por favor, não quebra a página dando enter. Vai lá, tem no Word uma função de inserir quebra de página. Não vai me dando enter para quebrar a página, pelo amor de Deus, porque o preparador vai querer te catar a garganta. Não façam isso. E aqui, a minha dica geral, cursos, por favor, façam 1000 cursos fora da faculdade. Eu fiz muitos na minha época. E porque vocês precisam precisam ver mais coisa para vocês aprenderem, todos esses detalhezinhos, muita coisa vocês vão aprender enquanto vocês fazem, mas também tem cursos ótimos. Eu deixei aqui algumas dicas de lugares que tem curso. Eu já fiz curso da Universidade do Livro, de preparação, é muito bom. A Pretexto está com um curso de preparação agora. Se eu não me engano, estudante de graduação tem 50% de desconto, então vale dar uma olhada lá. Nesp eu nunca fiz curso lá, mas só vejo elogios. A Casa Educação, eu fiz um curso de edição de livros juvenis lá, muito tempo atrás, também foi ótimo. E o LabPub eu acho que é o mais conhecido, né? Tem muito curso também. Mas é isso, assim, façam bastante curso, assim, voltado para essas áreas, como eu disse, porque eu acho que o caminho, hoje em dia, para você entrar no mercado editorial mais fácil é ir por preparação e crescendo aos pouquinhos, para depois você ter a sua primeira chance, até para você ter toda essa bagagem, você estar preparado para você receber o teste de uma editora e você passar. Assim, imagina, você conseguiu, o mais difícil que é o teste, você não está preparado ainda, e a editora fala, poxa, não gostamos do seu trabalho, aí você desperdiçou a tua chance. Então, assim, estejam bem preparados para quando chegar essa chance, você passar no teste, sabe? Não ser uma frustração ali, você chegou no mais difícil, nadou, morreu na praia, não. Então, se preparem, façam bastante curso, aliás, Faculdade de Cultura Inglesa, vamos botar mais curso aí de preparação, esses cursos pequenos, porque eu vi que não tem, então façam isso, por favor. E aqui eu deixei alguns perfis de pessoas que falam mais, são colegas de profissão, né, do mercado editorial, que falam bastante sobre isso. Eu falava bastante sobre isso no Twitter, eu hitei algumas vezes falando sobre tradução,
E aí a minha família descobriu que eu tinha Twitter, porque foi parar num negócio do Instagram, e aí eu fiquei muito acanhada, eu tranquei minha conta e não falo mais nada. Mas aqui essas pessoas falam bastante sobre tradução, sobre mercado editorial, então acho que vale, como profissionais do texto ali, vale você ter contato com esses colegas, porque eles são ali, pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que vocês, eles vão te dar dicas, e pode ser que você forme uma amizade ali, essa pessoa vai trabalhar numa editora, ela lembre de você, te mande um trabalho, então, assim, vale a pena você ter essa rede de contatos. E é isso, gente, eu terminei, agora acho que já tá até, consegui cravar certinho para a hora das perguntas, então, se tiverem perguntas, vamos lá. Que bom, Gabriela, muito boas dicas. Deixa essa tela mais um pouquinho aí, que eu ainda não anotei tudo. Para os slides dos cursos, peraí. Isso. Depois eu volto de novo para os perfis. Aqui tem uma pergunta do Vladimir. Ele perguntou assim: na preparação, que ferramentas são usadas para o cotejo com o original? É só um texto do lado do outro? É só um texto do lado do outro. Você vai ter o arquivo original ali, né? O PDF, geralmente, o PDF original, e o arquivo em Word, que é da tradução. E aí eu vou só voltar rapidinho, depois eu volto para cá, gente. E aí você vai fazer isso aqui, né? Que é marcar, você vai abrir o arquivo em Word, a tradução da pessoa, e você vai colocar esse controle de alterações para você poder revisar em cima. Você não pode simplesmente revisar sem marcar o que você está fazendo. Você precisa mostrar para a editora e aí o texto vai ficar desse jeito aqui. O que você apagar vai ficar taxado assim, e o que você inserir vai ficar desse jeito. Então, você mexe aqui nas configurações de controlar alterações para fazer, mas é só o Word e o arquivo original, o PDF, é só isso. Você divide a tela ali como você quiser e faz a preparação desse jeito. Então, aqui, né? Mais alguma pergunta? Mais pergunta, gente? Vamos aproveitar. Eu gostei muito, Gabi, que você falou sobre a lista de verbo dicente, sabe? Porque eu sempre gosto, eu tenho uma camiseta com a lista, eu gosto de usar na aula para incentivar todo mundo, sabe, a lembrar dos verbos, porque faz muita diferença na tradução de diálogo. Leonardo levantou a mão, pode falar, Leonardo. Eu achei interessante também como você colocou a quantidade de horas que precisa para fazer dependendo de lauda, porque muitas das vezes quando a gente começou a fazer a prática para tradução de textos editoriais, a gente fazia muito no Sintra para querer dizer o que precisa exatamente de preço para chegar até aqui, mas não conta exatamente como só questão financeira, quanto você vai precisar. Aí com isso você vai demandar mais da sua tradução e o quanto você vai precisar para terminar essa tradução. Sim. Não, uma coisa que eu não falei ali, mas o Sintra vale para quando vocês tiverem que fazer um orçamento para algum cliente direto, geralmente autor independente, tal, alguma editora menor, vale vocês colocarem a tabela do Sintra para mostrar assim, ó, o Sintra indica que esse trabalho a gente cobre tanto, mas eu cobro tanto, que aí a pessoa que provavelmente não vai ter muita noção do mercado editorial, ela fala, nossa, é R$43 que o Sintra recomenda a lauda e a pessoa está me cobrando 30, meu Deus, eu estou aqui no lucro. Então, vale colocar isso no orçamento também. Muito bom. Vladimir levantou a mão também. Pode falar, Vladimir. Isso aqui, desculpa. A minha pergunta é, quando você trabalha para a editora, você trabalha como CNPJ e quando você cria o CNPJ, você precisa contratar um contador. Qual a sua experiência? Então, é uma coisa, né, não coube aqui, e também não é uma coisa que eu tenho tanta experiência para falar, assim, Mas, sim, tradutor não pode ser MEI, gente, tradutor não pode ser MEI. Eu acho que tem algumas editoras menores aí que você consegue traduzir sem nota fiscal, mas editora grande, você precisa emitir nota fiscal para tradução. Eu acho que preparador e revisor pode ser MEI, aí é mais tranquilo. Mas a minha dica é também, aproveitando que vocês estão ainda na faculdade, vocês podem ali, com pessoas que vocês são mais próximas, talvez já, quando vocês estiverem com mais trabalho, montar e fazer uma empresa, vocês juntos, que aí vocês dividem custo de contador e tudo, mas é mais para quando vocês forem pegar a tradução para editora grande. Editora menor, muitas vezes, nem exige nota fiscal, mas editora grande, para traduzir, sim, você precisa de nota fiscal.
Boa. Boa dica, Gabi. Tem uma coisa que você falou que eu gostei, que você... peraí, deixa eu lembrar. Só A para Luísa... complementar. Pode falar, Vladimir. Desculpa, só para complementar. E aí você precisa contratar um contador para. Sim, você abre uma empresa, né? Então você precisa ter um contador para fazer toda essa parte dos impostos, porque quando você emite uma nota fiscal, você tem que pagar imposto. Então, assim, gente, é até sofrido, que você vê aquele valor da lauda, aí você vem um livro, meu Deus, R$6.000, aí tem 17% de imposto sobre isso, quando você emite nota fiscal. Então, tem que... Não tem como fugir. Não tem como. Nos cursos da cultura inglesa, a gente tem uma aula sobre a administração da vida do tradutor. Tanto na graduação, que tem a tutoria 5 e 7 sobre esse assunto, na pós-graduação a gente tem uma disciplina chamada como é que é? Tradução de carreira, administrando a carreira do tradutor, que é no primeiro período, e aí também ensina a falar sobre a contratar o contador, né, a emitir as notas, o tipo de CNPJ que tem que ter, essas coisas. Então, é legal saber disso mesmo, né? É bem importante. No curso tecnólogo também tem uma disciplina que vai tratar de tecnologia e de carreira. Então, vai falar as duas coisas. Então, é bom, mas essas dicas são muito boas. A Luísa Baldo perguntou também como é que você chegou para... lembrei da pergunta que eu queria fazer, de lenda da Luísa, que era... Você falou para escolher um livro do domínio público e depois publicar na Amazon. Uhum. Assim, é uma coisa simples, Gabriela, de fazer isso, a publicação de uma tradução sua na Amazon? Olha, eu nunca fiz, mas eu conheço pessoas que fizeram, não de tradução, mas autores independentes mesmo, e parece que é bem tranquilo. Eu vi até que eu acho que no próprio Word você já consegue diagramar o livro e fazer o arquivo direto para e-book para publicar na Amazon. Então, não é um bicho de 7 cabeças, assim, parece que é bem tranquilo. Interessante. Achei bem legal, porque pode virar um trabalho, né, também, Sim, assim, fazer 3 tradutores juntos, igual você falou, né? Mas é tranquilo sim. Na Amazon eles têm, inclusive, um lugar no site em que eles colocam todo o passo a passo para a pessoa que quer fazer isso, né? Fica bem legal. O Vladimir falou lá que já publicou na Amazon tradução do Shakespeare, é bem tranquilo, legal. Legal. Muito É bem bom. tranquilo publicar, né? Porque traduzir Shakespeare com certeza não é. É verdade. Aí a Luísa perguntou como é que é para você trabalhar com esses nomes grandes no mercado. Ai, gente. Deve dar um orgulho, né, Gabi? Assim, quando eu até tem alguns livros que eu traduzi aqui, não são todos, mas, por exemplo, quando me chegou a proposta do Sherlock Holmes, gente, eu quase que eu tive que usar todo o valor que eu ganhei para pagar a multa de condomínio, de tanto que eu pulava de alegria e gritava, porque eu gosto muito de Sherlock Holmes, então, assim, imagina que eu imaginei que eu ia traduzir Sherlock Holmes um dia. Então, eu fico muito, muito feliz. E muita gente me pergunta se é muito difícil traduzir clássico. E, assim, tirando Shakespeare, eu acho que traduzir clássico é tão mais fácil que traduzir esses romances contemporâneos da capa fofinha, porque o clássico, você tem tanto material de pesquisa, se você não sabe o que é uma coisa, assim, mas assim, umas 50 pessoas já escreveram um artigo sobre aquela palavra que o autor usou. Então, você tem uma consulta muito mais tranquila do que um livro contemporâneo ali que tem outros entraves na hora de traduzir. Mas eu fico muito feliz, obviamente. Eu sinto saudade da época que os clássicos estavam mais bombados e aí todas as editoras estavam lançando, agora acabou um pouco, né? Então, já os clássicos para mim. A Laura perguntou aqui se existe algum tradutor CLT no mercado editorial, será? No mercado editorial, eu acho que não. Não, né? Não existe. Eu acho que só mais tradutor técnico mesmo. No mercado editorial, eu não conheço nenhum. Eu acho que na agência de tradução eu já vi ter tradutor CLT, mas que faz tudo, sabe? Principalmente conferencista, igual você falou, né? Que é conferente, né? Fazer conferência de material e revisor. Mas só literário, acho que não mesmo. Vladimir perguntou, já entrou em contato com o autor original para tirar dúvida? Nunca entrei e também fico com o pé atrás, porque eu não sei o que a editora acharia disso. Então, pela ética, assim, eu prefiro não ir para esse lado, porque, né, enquanto o livro não foi anunciado,
eu não posso falar para ninguém que eu estou traduzindo ele. Então, não sei nem se eu entraria em contato com o autor. Eu prefiro não fazer isso. No máximo, eu mando a dúvida para a editora e tal, mas nunca entrei em contato. Será que dá tempo de mais uma pergunta? É rapidinho. Gabriela, você falou algo que me interessa bastante em relação à tradução dos verbos de send, né? Uhum. Eu já vi isso em muitos livros, mas aí me ocorreu uma dúvida. Nessa semana falava sobre tradução de Hemingway. Uhum. Ele tem aquele estilo, né, de períodos muito curtos, pouca subordinação, etc. Uhum. Eu já vi traduções publicadas de tradutores que preferem seguir muito mais de perto, digamos assim, esse estilo jornalístico dele. Uhum. Eu também já vi traduções em que a pessoa meio que passa por cima desse estilo dele e coloca um monte de subordinada e junta tudo, etc. Como é que, na sua experiência, isso tem sido para você, num caso específico como esse de Hemingway, por exemplo? Uhum. Então, o que a gente vai percebendo na prática é que muitas coisas da teoria a gente usa para ser a exceção. Então, aquela coisa do texto marcado, que tem aquele princípio do marcado pelo marcado, não marcado pelo não marcado. Gente, o leitor brasileiro, ele não aceita a coisa marcada. Se tem um personagem que fala errado no original, você traduzir isso colocando erro de português, o leitor acha que é erro, que o tradutor é burro. Então, assim, muitas editoras já recomendam que você tente não marcar essas coisas, se não for uma coisa muito relevante, né? Se for um livro mais contemporâneo. Mas nunca me ocorreu dessa coisa do estilo de ter uma discrepância tão grande. O máximo, né, que eu digo nesses livros mais contemporâneos, que eu percebo até como agora tem essa coisa do ganho por página lida, né, do e-book, eu percebo que esses livros contemporâneos, né, mais de romance ali, eles estão vindo muito maiores, o que é bom para a gente, porque a gente ganha mais, porque são mais laudas, mas, assim, tem uma encheção de linguiça muito grande, então, acaba que na tradução desses, você vai dando uma cortada ali, porque senão ele vai ficar muito prolixo ali, que não dá. Então, eu não sei, porque depende do estilo do tradutor, cada tradutor traduz sob o prisma da vida dele, né? Então, varia muito, não tem como saber o que cada tradutor pensou na hora de fazer essas escolhas aí. Entendi, mas eu acho que então talvez seja muito mais o aspecto daquilo que a editora coloca também, não sei. Sim, muitas vezes a editora já coloca, pode até coisa problemática, assim, se for um texto mais antigo, eles falam, se tiver coisa muito problemática, dá uma suavizada aí, porque no final, né, por mais que a gente tenha esse preciosismo com a obra e com o original, o público é o mais importante, porque quem vai consumir. Então, muitas vezes... Venda, né? Então, a gente sacrifica ali uma coisa de estilo, uma coisa da fidelidade para agradar o público final. Então, muitas vezes a editora já vem com essa recomendação também. Legal, obrigado. Imagina. Acho que é isso, né, gente? Muito bom, Gabriela. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua generosidade, pela palestra. Foi excelente. Obrigada mesmo. Espero ver um novinho de vocês em muita folha de crédito ainda, gente. Não se desanimem que vocês vão conseguir, tá? Vão tranquilos, estudem bastante e pratiquem, que vocês vão chegar lá também. Muito bom essa ideia. É muita generosidade sua fazer isso com os iniciantes, porque é como se a gente estivesse treinando concorrentes, né? Mas, na verdade, são concorrentes que, se souberem aproveitar as dicas, né, vão trabalhar junto com a gente no mercado, né? Ai, gente, e se alguém ficou com vergonha ou não deu tempo de perguntar, se quiser me mandar uma DM no Instagram, eu respondo, tá? Talvez eu demore um pouquinho, porque vocês não estão vendo, mas os prazos estão tudo aqui no meu pescoço, mas eu respondo. Muito bom. Eu dei o print no slide, com esses contatos, com os perfis para todo mundo, botei aqui no grupo, e se alguém perdeu, depois me pede que eu mando. Tem os cursos aqui também, se ninguém... Muito dá o print no curso também, para a gente não perder nenhum, né? Pronto. Depois a Priscila pode fazer um post lá no Instagram, Priscila, com essas dicas.
para a gente só lembrar e agradecer sempre a Gabi. Gabriela, então, obrigada. Boa tarde para você. Bom trabalho para todos. Até a nossa próxima reunião, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Tchau. Gabriela.